Depois de algumas semanas, a cidade estava com a vibe muito melhor. Os bonequinhos de Erin realmente viraram tendência. Criou-se uma história de que o boneco trazia boa sorte ou realizava desejos. Erin tinha comprado a maior loja de brinquedos da capital de Oriade, com a intenção de alcançar o maior número de pessoas. No início, os primeiros protótipos eram dados de graça para a população e quem se liberava da manipulação terminava fazendo propaganda gratuita para terceiros ou comprando para amigos, familiares e afins. É o mesmo sonho que eu tenho que os viajantes saem por aí me divulgando. Olá, eu sou a Pai, esse é o Portal Pão Lá. Pessoal, essa é a nossa última atualização da Menina Dragão no canal. A jornada dela segue na Webtoon, mas o nosso ciclo de vídeos dessa obra se encerra aqui. Vivemos aventuras épicas, mas novos mundos estão nos chamando. Para manter o portal funcionando e com fôlego para próximas histórias, sua ajuda é vital. Você pode apoiar pelo Clube de Viajantes ou pelo Live Pix. Também fortalecendo o engajamento com likes, inscrições e comentários. É a sua presença que mantém o canal vivo e garante que nossos portais sejam abertos. Conto com vocês. Agora, sem mais demora, vamos direto para nossa viagem. O que faz o boneco da Erin, sim, esse é o nome, ganhar mais popularidade foi ter o formato de um dragão. E esse ser está no imaginário do povo como uma criatura que realizava desejos. Criaram todo um rumor de que o boneco da Erin poderia realizar desejos, tornando um costume dá-lo de presente para alguém especial. Foi assim que o poder do guardião começou a desaparecer aos poucos entre os habitantes de Oriade. Erin recordou-se de todo mundo, deu várias caixas de presentes para o orfanato que o irmão mais novo do Rio Rosamund, o Phil, ajudava o tio Albel a administrar. O orfanato era patrocinado pela família Ethan, e para Erin aquela ação não era apenas para liberar a maldição do guardião nas crianças, mas também uma forma de agradá-las, afinal eram bonecos que estavam na moda e as crianças estavam ganhando de graça. Cillian comentou com Erin sobre ela nunca ter assumido oficialmente para todos que era um dragão, apenas corriam rumores sobre o assunto na sociedade. Ele estava preocupado que isso pudesse afetá-la, já que o boneco tinha o mesmo nome da irmã. Para quem não queria se assumir, ela estava sendo bem direta. Erin respondeu ao irmão que não havia nenhum problema porque a população viu o boneco como um mascote e não associavam a ela. Essa galera não me parece muito esperta. Com uma referência dessas, Erin também achava muito melhor eles descobrirem que ela era um dragão do que continuarem com rumores ruins sobre ela. Quando Charney solicitou a presença dos irmãos mais velhos para ajudá-la no local onde ela estava, Erin bem que tentou ir junto para dar apoio, mas os irmãos pediram para que ela ficasse e descansasse, pois sabiam que ela estava todo aquele tempo se esforçando ao máximo. Ver seus irmãos agindo normalmente de novo, assim como todas as pessoas que ela conhecia, deixava Erin muito feliz. Era uma pena que o pai fosse o único que continuava sofrendo com a lavagem cerebral do guardião. Lucílio, percebendo seu semblante triste, pediu que ela descansasse um pouco enquanto aguardava os outros. Erin notou que sempre que começava a se sentir deprimida, pensando no pai, Lucílio era o primeiro a notar, encarando-a com os olhos cheios de preocupação. É paixão, amiga. Ela queria um dia retribuir toda a ajuda e apoio que ele ofereceu. O climinha estava quase sendo criado, mas foi quebrado pelo Rio Rosamund, que surgiu ali novamente vestido de Muzan, ou Michael Jackson. Erin achou estranho que durante todo aquele tempo ele ainda continuasse com aquela farsa para o irmão de que era apenas seu patrocinador. Rio não via sentido em, depois de tantos anos, revelar sua verdadeira identidade para o irmão mais novo. Os dois seguiram caminhos diferentes, estava bem do jeito que estavam. Porém, ele não foi ali para fazer uma visita ao parente. Ele estava ali por ela. Rio tinha algo muito importante para dizerem que estranhou de cara ele querer dar informação de graça. No fim, aceitou ouvir e saiu correndo depois de saber do que se tratava. Como ele imaginou, Rio não era do tipo que fazia caridade. O maior motivo para ele querer sequestrá-la no passado era o interesse pelo vínculo que um humano poderia fazer com um dragão. Pelas lendas pesquisadas, dragões podiam realizar desejos, e como ele veio de uma vida bem dura junto com o irmão mais novo, sonhava que encontrando um dragão e formando um vínculo, seu desejo de um futuro melhor fosse realizado. Achava que esse era o único modo de um dragão realizar seu desejo. Porém, quando conheceu um de verdade, ela, além de estragar todos os seus planos, também realizou seu desejo, que era ver seu irmão vivendo feliz. E nem foi preciso um vínculo com ela, né? Por esse motivo, ele deu aquelas informações de sua guilda de graça para Erin, compartilhando as ações de Erno nos últimos dias. Contou que ele tinha enviado o grupo Teren em busca de seu antigo tutor,
o Pavins Ethan, e que também estava investigando todas as pessoas relacionadas à morte da mãe, Dahlia Ethan. Erno estava fazendo o máximo para que suas ações não chegassem aos ouvidos de Erin, mas, não deu certo. E eu vou assumir aqui meu maior desvio de caráter, tá? Eu acho que o Rio tinha potencial para ser um pai de Erin no futuro. Pronto, falei. Erin correu para sua carruagem junto com Lucílio, imaginando o significado das informações que escutou do Rio. Pelos seus cálculos, as ações do pai começaram depois que ela passou a distribuir seus bonecos dentro da mansão. Antes de a avó voltar para casa, as duas conversaram brevemente a respeito da situação de Erno. Davine contou que o filho estava tendo visões de Dahlia, nas quais ela pedia a ele que tirasse Erin do mapa. A situação deixava a avó ansiosa, pois achava muito perigosa, principalmente depois de ver como o poder afetava absurdamente a mente das pessoas ao observar o comportamento da neta Charney. Sem contar que o filho escolheu manter a batalha sozinho, temendo não conseguir se controlar. Davine desconfiava se tudo isso era realmente apenas uma ilusão da entidade que havia mencionado ali por Erin, já que o Erno buscou ajuda médica e foi diagnosticado com problemas ali na marca do dragão. No caso, era o poder de Erin que estava afetando seu corpo. A mais velha queria saber a opinião da neta sobre se a situação tinha algum quê de verdade. Na real, Erin de início ficou bem encucada com esse assunto. No entanto, sabia que a influência do guardião era visível. Ela notou no dia que ele começou a se afastar dela, em seu escritório. O problema era que o boneco também não surtia efeito nele. E era esse o motivo que fazia duvidar se estava certa ou não. Por que o guardião estava agindo diferente só com o pai dela? Com as novas informações obtidas com o Rio, Erin queria saber a razão pela qual Erno queria encontrar o Pavis e por que resolveu investigar a morte de Dahlia. Contando com a ajuda de Lucílio, ela decidiu segui-lo naquela noite, pois estava preocupada com a situação de Erno. Erno levou Pavis para o cemitério onde Dahlia foi sepultada, e Erin também estava lá escondida, observando tudo com Lucílio. Erno acusava Pavis de ter sido responsável por mexer na tumba da esposa, remover sua filha falecida de dentro e depois cobrir tudo de novo para ninguém perceber. O problema era que Pavis negava ter feito isso, dizia que tinha recebido Erin de uma pessoa, mas não conseguia responder a Erno quem era a tal pessoa. Pavis também se queixava do modo como estava sendo tratado. Dizia-se ressentido porque estavam falando sobre a filha dele. Erno não gostou de ouvir Pavis se intitulando pai de Erin, sendo que ele sequer criou a menina quando ela estava sob a sua tutoria. Sem contar, biologicamente, Erin é filha de Erno com Dahlia, como comprovado no teste de paternidade realizado por Lulu. Ordenou que os Teren levasse o homem de volta para o calabouço subterrâneo onde estavam o mantendo e até mandou que desse uma boa surra nele para ver se o Pavis lembrava do que ele tinha esquecido. Os Teres foram embora, deixando Erno sozinho no cemitério. Erin pediu a Lucílio para se aproximarem mais do pai porque queria ouvir o que ele falava para o túmulo de Dahlia. Lucílio acatou o pedido e chegou o mais perto que pôde. Erno conversava com Dahlia, segurando o relicário com a foto de Erin. Dizia à esposa que ele não queria odiar a própria filha. Erin ficou muito emocionada quando viu que o pai ainda mantinha o presente que ela tinha dado de aniversário anos atrás. A emoção foi tanta que ela esqueceu o perigo, saiu de dentro da magia de invisibilidade do Lucílio e correu para abraçá-lo. Lulu conseguiu puxá-la bem a tempo de Erno perceber sua presença. Como estava mentalmente estável, Erno acreditou que tudo não passava de uma ilusão ao sentir Erin tocá-lo, já que não via sinais dela ali. E eu vou considerar que é a mente cansada dele, porque sabemos que quando Lulu a escondeu na fuga do leilão do rio, ele conseguiu encontrá-la mesmo dentro dessa redoma mágica do sacerdote. Um dos Teren apareceu para informar a Erno que tinham encontrado uma testemunha que poderia dar informações sobre os sintomas que Dahlia apresentou antes de morrer. A notícia fez Erno partir junto com Teren, deixando Erin e Lucílio sozinhos no local. Com a mente de volta ao lugar, Erin pediu desculpas ao amigo pelo comportamento imprudente. Ela sabia que o pai estava lutando contra a vontade de tirar sua vida e simplesmente pulou em cima dele, tornando o trabalho mais fácil. Lulu ficou aliviado por nada de ruim ter acontecido. Erin sentiu muito remorso por ter julgado durante todo aquele tempo o amor que o pai sentia por ela, cogitando que ele só a mantinha por perto por ela ser um dragão. Agora ela sabia que ele estava sofrendo solitariamente para protegê-la. Desde que entrou naquele mundo para ficar, mesmo sabendo que era filha biológica de Erno, Erin nunca parou para pensar que Dahlia era sua mãe biológica também. O que muito me admira baseando-se no histórico de sedução do Erno, né? Mas eu vou dar uma colher de chá porque a história deixa claro
claro que ele sempre foi fiel a Dália enquanto viva. Aí depois que ela morreu, Lucílio também lembrou que o terceiro filho deles não havia sobrevivido. Tinha sido enterrado junto com a mãe, que no caso era Erin. Logo, era para Erin estar sepultada junto à mãe, não? Essa dúvida deixou ela ainda mais intrigada e o sentimento aumentou quando seu poder resolveu se manifestar ao tocar o túmulo da mãe. As recordações vieram à mente. Erin viu-se sendo entregue, ainda bebê, para Pavis por uma pessoa misteriosa que dizia a ele que ela era sua filha. Erin lembrou que no dia da prova de paternidade, ela teve esse mesmo vislumbre, mas foi muito rápido e pelo calor do momento não deu muita importância. Nada de novo, né, Erin? Você costuma não dar importância a coisas importantes. Essas recordações deram a ela uma localização. E Erin chamou Lucílio para irem até lá na esperança de conseguir lembrar de mais coisas. Além disso, ela sentiu uma magia impregnada com a vontade de alguém, como se quisessem que ela fosse até esse local. Lulu estava com medo de que essa pessoa tivesse mais intenções com Erin e que tudo fosse uma armadilha. Porém, Erin dizia que não sentia nenhuma intenção maliciosa vindo da magia embutida ali. Eles partiram para o local com Lulu preparando-se para colocar uma magia de proteção a Erin, pois por mais que ela fosse positiva sobre as coisas, ele tinha os pés no chão. O problema foi que ele nem teve chance de agir. Foi colocado para dormir. A mulher que ele viu nas lembranças no túmulo da mãe, a mesma que a entregou para Pavis, surgiu à sua frente, admitindo que havia colocado Lucílio para descansar, porque ele não foi convidado, apenas Erin. Ao ser questionada sobre sua identidade, a mulher misteriosa apresentou-se como Hierga. Foi ela que salvou Erin do túmulo da mãe e assim como ela, Hierga era um dragão. Passada. Annie ficou confusa, pois até onde sabia os dragões haviam sido extintos do mundo há muito tempo. Apesar de tê-la salvada no passado, Hierga não se via como a salvadora de Erin. Na verdade, ela se viu obrigada a resgatá-la devido à forte vontade que o bebê possuía em querer sobreviver. Isso acabou despertando ela do seu sono profundo, de dragão. Aproveitando seus longos anos de vida e o encontro com outra de sua espécie, Hierga colocou-se à disposição de Erin para contar qualquer verdade que ela quisesse saber. Afinal, ela viveu muito tempo, A única coisa que passava pela mente de Erin era a possibilidade de a mãe ter morrido por conta dela e de Erno, em sua investigação, terminar descobrindo essa verdade. Ele continuaria amando se a suspeita fosse real? Ela teria sido a responsável por tirar a vida do amor do seu pai? Eu devo chamar a Erin de Renesmere? A velha guarda de Crepúsculo vai sacar referência. Erin estava com medo de saber a verdade. E percebendo isso, Hierga entendeu sua situação. Disse que ela não estava ainda preparada para a carga pesada de lidar com a realidade. Inclusive, de tanto passar por isso, a própria Hierga escolheu hibernar. Haviam várias verdades pesadas que ela ouviu durante o tempo. Mesmo assim, ela se colocou à disposição de Erin, caso ela mudasse de ideia e quisesse saber alguma coisa. Mas antes de partir, como Erin era a única de sua espécie vivendo naquele mundo, Hierga quis dar a ela uma pista de como encontrar a tal estrela. Mandou que ela mirasse nos olhos para encontrá-la. Após o recado, desapareceu. Assim que ela se foi, Lulu despertou, mas não parecia muito bem, o que assustou Erin. O bichinho estava com um sangramento nasal. De volta à mansão, Lulu e Erin reuniram-se para debater os últimos acontecimentos. Apesar de estar preocupada com o rapaz, que não quis ficar mais tempo em repouso, ele insistiu em ficar para ajudá-la. Erin voltou com o papo de estar ali tomando muito tempo dele, mas Lucília lembrou de que não foi forçado a nada e que acompanhava por livre e espontânea vontade. Além do mais, ela era quem vinha se exigindo demais naqueles dias. Contudo, se ela ainda estava preocupada com o seu bem-estar, ele aceitava de muito bom grado um cafuné, pois para ele esse era o melhor processo de cura. Esse sacerdote de inocente só tem a cara. Vendo o comportamento dele, Erin achou semelhante com um cachorro pedindo carinho. E ele já disse que era o cão dela, Já vai virar um terrier saindo de 4 por aí imitando cachorro. O sacerdote, sem vergonha, entrou tanto na vibe de ser o doguinho dela, deixando Erin bem desconcertada ao imaginar se alguém passasse e ouvisse ele se auto-intitulando cachorro. Aproveitando-se da situação, Lucílio disse que só de vê-la sorrir, recuperava todas as suas energias. Mentalmente, Erin admitia sentir-se muito mais confortável ao lado dele, principalmente ao ver aqueles olhos brilhantes que Lulu tinha. E pensando em seus olhos, ela recordou a dica que Hierga deu sobre mirar nos olhos para encontrar a estrela. Até aquele momento, ela não tinha entendido o significado, mas estava quase entendendo era outra coisa, pois sua empolgação ao observar os
aos olhos de Lulu estava criando um climinha que parecia beija vista. Lulu deu até uma puxada em Erin, trazendo-a para mais perto, mas infelizmente não foi para uma cena de cinema, mas para conferir se ela estava com febre, já que o rosto da Erin estava muito vermelho. Tá bom, autora, você quer me convencer que esse garoto que tá jogando flechas de cupido na direção de Erin todo esse tempo pegou essa oportunidade para confirmar se ela tá com febre? Ah, me poupa. Erin pareceu esperar outra coisa e ficou até pensando que se empolgou demais com os lindos olhos de Lulu. Voltando aos problemas, ela perguntou ao amigo o que ele achava do significado de olhar dentro dos olhos. Em vez de explicar, Lulu resolveu mostrar sua teoria na prática. Pediu que ela segurasse suas mãos e olhasse dentro dos seus olhos. Quando ele usava o poder divino dado por arma, seus olhos mudavam por breves momentos. Ele concluiu que o guardião estava se escondendo naquele mundo dentro do corpo de alguém, e para descobrir quem era, deveriam observar os olhos dessa pessoa. Analisando a situação, a arma já tinha avisado que o guardião entrou no mundo junto com o regresso de Erin e que estava observando todo aquele tempo. Juntando o fato de que o pai começou a mudar dias depois do seu retorno, não foi difícil somar A mais B, né? A pessoa mais provável de estar possuída pelo guardião era o Erno. Possuir o pai dela era uma grande vantagem para o guardião para espioná-la de perto. Isso explicava porque Erno era o único que ainda estava afetado pela lavagem cerebral, mesmo possuindo o boneco. Como o pai também se consultou com o médico da família para descobrir o que estava acontecendo com seu corpo, Erin queria confirmar se suas suspeitas eram verdadeiras, analisando o prontuário médico dele. O problema é que prontuários são confidenciais. Sua única solução era consultar alguém que pudesse obtê-los por ela. E quem é o pequeno marginalzinho que ela tem de estimação? Pois é, o Rio, claro. Para sua surpresa, ao encontrá-lo, o jovem já tinha cópias do laudo de Erno. Esse menino continua sendo um perigo. Em sua defesa, Rio explicou que estava apenas coletando informações sobre dragões quando chegou sem querer aos documentos médicos dele. E lendo esses documentos, Erin descobriu que os sintomas do pai estavam interligados aos vínculos que ele tinha de dragão e humano. Quanto mais forte ela se tornava como dragão, mais problema de saúde Erno ganhava. Rio lembrou que o Zetan sempre teve esse histórico problemático com o poder de dragão correndo em suas veias. Gerações da linhagem principal sofreram com a doença da loucura. Então, para ele, Erno estaria passando por algo semelhante. Só que Erin sabia que isso não era verdade, porque ela conseguiu curar esse problema da loucura, mas ao mesmo tempo estava com dúvida se realmente era a marca que estava fazendo o pai agir daquela maneira. Por mais que os fatos apontassem para isso, ela ainda não acreditava 100%, porque quando ela voltou para aquele mundo, ela sentiu que o vínculo entre eles dois havia se fortalecido e que só depois o pai começou a mudar, a ponto de ela nem conseguir usar a sua magia nele. Ela sabia que não era o vínculo, tinha outra coisa por trás. E decidida a enfrentar esse medo e descobrir uma resposta, assim que voltou para a mansão, ela foi ao escritório do pai perguntar se ele ainda a considerava como sua filha. Expôs tudo o que sentia para Erno, recordando que a relação deles começou como um jogo, um passatempo com prazo de validade. Porém, ela viu tudo mudar quando Erno passou a considerá-la uma filha de verdade. E foi essa confiança que a fez regressar para aquele mundo, pois achava que ali ela seria acolhida. Admitiu até que teve medo que ele estava mantendo-a por perto só para obter seu poder. Erin nunca teve coragem de dizer essas palavras em voz alta para o pai. Mas naquele momento, ela precisava dizer isso a ele. Perguntou ao Erno se ela era realmente uma filha preciosa para ele. Erno ficou chocado, e mais ainda quando ela desmaiou depois de falar tudo isso. Ele correu para socorrê-la, mas Erin não havia desmaiado de verdade. Na verdade, tudo era uma armadilha, um teste para ver como ele reagiria. Vendo a preocupação do pai, ela teve certeza de que Erno a amava. E para confirmar sua maior dúvida que a fez chegar ali, ela retirou a esfera do dragão de dentro da vestimenta e apontou para Erno. Ela queria confirmar se os olhos dele iriam mudar. E não é que mudou, o guardião estava dentro dele. E eu deixo aqui a minha indignação. Era óbvio que o guardião estava no Erno. Ela nem precisava fazer tudo isso, se arriscou sem nenhuma necessidade. Erno sentiu que seu corpo estava sendo tomado pelo guardião. Antes de perder a consciência, ele tentou alertar a filha que ela deveria
se afastar dele, pois o guardião queria eliminá-la. Mas já era tarde demais. O guardião começou a absorver Eren. Ele estava sentindo que suas energias estavam sendo sugadas, mas ainda desejava salvar o pai. E vamos combinar, essa história tem de tudo, né? Drama, romance, casa de família e agora tem encosto. Falta o que mais, minha gente? O guardião pegou a esfera das mãos de Eren e adivinha, quebrou, absorvendo o poder do dragão. Ai, vamos dar uma salva de palmas para a estratégia maravilhosa da Eren. A tia Miso era mais inteligente. Quando ela sentiu que a família boazinha estava agindo estranho, ela optou por sair de casa. Quando a mãe quis pegar a esfera da mão dela, ela fugiu para não entregá-la. Já a Eren, né? A única coisa que ela tem na cabeça é o cabelo rosa. O guardião estava satisfeito porque seu plano havia dado certo. Ele atingiu seu objetivo e agora só precisava se livrar de Eren, a qual ele absorveu também. Dentro da entidade, Eren estava perdendo a consciência porque seus poderes de dragão estavam sendo sugados pelo corpo do guardião. Ela ainda desejava salvar o pai que estava possuído por ele. O problema era que a mente dela estava começando a adormecer, ela mal conseguia lembrar o que ela queria fazer. Isso até escutar alguém chamando o nome dela. O mini dragão desmotivacional ainda não tinha partido por completo. A última vontade do dragão era realizar o desejo prometido a ela. Mesmo com a mente parecendo estar ali misturada com vodka e energético, algumas recordações começaram a surgir para Eren. Ela viu o olhar de alguém muito desesperado. Logo o relicário do pai caiu naquele espaço vazio, recordando a ela seu objetivo, a de salvá-lo. Lembrando que não tinha muito tempo, até porque era graças ao desejo dela que o dragão ainda se mantinha com um pouquinho de forças para realizar seu último pedido. Eren precisava dizer o que queria o mais rápido possível, senão os dois seriam consumidos pelo guardião. Enquanto isso, o guardião do lado de fora comemorava a recuperação de todo o seu poder, porém, quando foi usá-lo, teve a surpresa de ser anulado. De alguma forma, a Eren conseguiu sair de dentro dele, expondo a forma real do guardião. Mas, gente, não é que ele é um encosto mesmo? Se ela tivesse levado o pai aos Winchester, já teria resolvido isso. Vendo a figura do guardião, a única coisa em que Eren pensava era onde estava o pai ali no meio de tanta sombra. A entidade estava indignada por ela ter recuperado o poder que ele tinha absorvido. Sem contar que os fragmentos da esfera que ele havia estilhaçado começaram a se reunir em frente a ela. Realizando finalmente seu desejo, Eren pediu para o mini dragão salvar o pai do guardião estrelar, tornando-se uma guerreira mágica. Ah, fala sério, foi a primeira coisa que veio na minha mente, com essa espada aí de magia. Nossa guerreira mágica partiu para cima do encosto, mas não parecia estar tendo muito resultado. Os golpes pareciam nem surtir efeito. Só que nossa guerreira insistia, ela queria salvar o pai de qualquer jeito. Como um dragão, né? Suas habilidades finalmente começaram a surgir, tornando seus golpes realmente preocupantes para a entidade. Até que toda a pureza do seu coração, aliada à sua espada mágica feita de conta de dragão e somada ao grande amor que sentia pelo seu pai, resultou em seu último golpe que gerou uma explosão no local. A história da minha descrição da guerreira mágica, quando Eren recobrou a consciência, Erno chorava segurando-a em seus braços. O pai reclamava sobre ter jurado protegê-la, mas no final era sempre ela que o salvava. Ele deixou claro que ela sempre foi e sempre será sua filha, e que o amor dele por ela nunca mudaria por nada nesse mundo. É nesse momento que quem tem problemas com os pais sai da sala para pegar água, tá? O guardião desapareceu e esperamos que dessa vez para sempre. Eren ainda estava debilitada, então foi levada para o quarto para descansar. Lulu apareceu ali para conferir se Erno estava bem e salvo, mas tudo que o pai de Eren queria saber era se o moço não tinha casa. Erno queixou-se desse e sair do bonitão na casa dele, principalmente porque já era tarde da noite. Lucília, percebendo o perigo e que a folga de ficar de marcação com ele estava acabando, respondeu que só tinha saído por um tempo para criar barreiras em volta da mansão para evitar que na briga lá com o guardião ele fugisse de novo. Também se defendeu dizendo que estava ali porque tinha ganhado passe livre do chefe da família. No caso, ele se referia a Eren. O problema era que Eren não tinha assumido oficialmente ainda o posto de matriarca da família Erta. Esse posto continuava sendo do Erno, que lembrou logo o rapaz que ele ali, como patriarca da família, nunca deu nenhuma autorização a ele para ficar vagando na sua casa. Vendo que a situação ia pegar pro lado dele, Lucílio desconversou, mudando de assunto e mandando o Erno descansar um pouco, porque ele estava muito cansado, que era melhor deixar aquela conversa para outra ocasião.
Eu bem que avisei que se o Erno estivesse normal, Lulu não estaria com essa fome aí dentro. Os dois resolveram sair do quarto para ele descansar sem interrupções, mas antes de sair, o sacerdote desejou à sua mestra que descansasse bem, porque finalmente ela poderia viver no mundo que sempre desejou quando acordasse. Assim esperamos, né? Chega de sofrimento, pelo amor de arma. Depois de dormir tanto, Erin acordou e estava em sua forma de dragão de novo, mas dessa vez um pouco mais evoluída. A irmã Charney ficou empolgadíssima com a sua nova transformação. Os irmãos Callan e Cillian também estavam empolgados, até queriam atualizar os bonecos dela para sua nova versão. Passou-se uma semana desde o desaparecimento do guardião e a vida seguia para todos. Charney entrou de cabeça no empreendedorismo com a loja de brinquedos, assumindo a administração do local. Porém, apesar de tudo estar indo bem, Erin ainda estava preocupada. O mini dragão nunca mais apareceu, mesmo depois de ela colar os pedaços da esfera e preparar seus lanches favoritos. Ela queria muito reencontrá-lo para agradecer por tudo que ele tinha feito por ela. Ele deve estar nesse momento recrutando outras meninas para ser guerreiras mágicas. Tá bom, parei. Erno estava de volta ao normal, mas ainda se recuperava do tempo que o guardião ficou absorvendo suas energias. Pelo menos, o vínculo entre eles tinha voltado ao normal. Erno pensou que Erin estaria sofrendo por ficar ali na forma de dragão todo o tempo. Mas na real, ela estava muito bem, porque diferente de antes, agora ela sabia se transformar em humana quantas vezes quisesse. Mesmo com tudo à sua volta fluindo bem, Erin era do tipo que se acostumou com o drama na vida, né? Ela ainda queria investigar a morte da mãe Dahlia, e para isso, ela queria reencontrar a Riega. Queria saber se era ou não a responsável pela morte da mãe. E é claro, ela chamou seu parceiro fiel para ir em busca desse dragão. Será que foi realmente ela que resultou na morte de Dahlia? Existe alguma possibilidade de Erin conseguir fazer a mãe voltar à vida? Isso só saberemos quando lançarem novos capítulos. Prometo dar uns spoilers quando sair alguma coisa. Não será em formato de vídeo, talvez em short. Espero por vocês em novos portais e obrigada por assistir tudo até o final. Não esqueça do like e de se inscrever, tá? Até a próxima, bye bye!